O termo correto é chamado de emparedamento. Como forma de punição, a pessoa era enterrada viva, mas não em um caixão. Geralmente, eram enterradas nas paredes, e em vez de morrer por falta de ar, morriam de fome e desidratação. Uma maneira terrível de morrer. Então, quando me mudei para meu novo lugar e um dos vizinhos me contou isso, eu não conseguia acreditar. Uma freira foi enterrada viva em uma das paredes dentro desta casa? Sim, mas ninguém sabe exatamente onde ela foi enterrada, responderam. Devo mencionar que o lugar para onde me mudei era antigo. A cidade existia há mais de 700 anos. Muros de castelo e um fosso cercavam todo o centro da cidade. O lugar que aluguei ficava atrás dessas paredes. Mudei-me por motivos de trabalho e adorei a ideia de me mudar para uma cidade medieval. Trabalhava para uma empresa de suprimentos artísticos que mantinha uma mega fábrica lá. Fiz algumas pesquisas e não consegui encontrar nada sobre essa freira. Um antigo mosteiro que praticava o emparedamento ficava nas proximidades. Atualmente, tornou-se o prédio da Sociedade Histórica da cidade. Meu lugar deve ter sido parte disso. Geralmente, essa punição recaía sobre aqueles que quebravam votos de castidade. Isso realmente me doeu, pois estive sozinho por muitos anos. Sozinho humano, não sozinho gato. Eu tinha um gato todo branco de 5 anos chamado Ben. Pensar que isso poderia acontecer com alguém apenas porque queriam ser tocados intimamente por outra pessoa. Há algo nas conexões humanas próximas. A sensação da pele de outra pessoa. O cheiro delas, sua respiração. Eu senti muita falta disso. Eu estive sozinho, principalmente, totalmente, por minha própria escolha, por um bom tempo. Eu tinha sido muito ambicioso com minha carreira. Não estou me gabando, pois obviamente isso veio com muitos sacrifícios, mas eu tinha ganhado uma grande quantia de dinheiro. Namorei algumas pessoas que também diziam que eu era distante e indiferente. Nem mesmo entendia o que isso realmente significava. Adiei ver um terapeuta por anos. Não era insensível. Eu amo o Ben. Ele é meu filho. Meu garotinho. Costumava levá-lo para o trabalho comigo e lamentava ter parado de fazer isso. Também aceitei esse novo emprego porque não precisava trabalhar tantas horas. Teria mais tempo para me dedicar a mim mesmo. Mas quando cheguei ao meu novo escritório, isso não se concretizou imediatamente. Minha assistente se aposentou logo antes de eu começar, deixando-me a tarefa de substituí-la e assumir a carga de trabalho adicional. Devo ter trabalhado 30 longos dias seguidos. Sentia-me mal por deixar o Ben em um ambiente novo, mas, ao contrário do meu antigo escritório, não permitiam animais de estimação na fábrica. Nossa casa tinha janelas enormes. Uma das razões pela qual a escolhi. O Ben adora se banhar ao sol. Então, pelo menos ele tinha isso. Eu tentava brincar com ele quando chegava em casa, mas o cansaço sempre vencia. Estranhamente, ele parecia satisfeito. Normalmente, quando chego em casa, ele está bastante animado. Mesmo no meu antigo lugar, onde alguém vinha verificar diariamente, ele ainda tinha muita energia quando eu voltava. Sempre tive uma câmera em nossa casa para poder verificar como ele estava. Durante esse tempo, notei que ele brincava muito durante o dia. Eu o via correndo pela casa, como fazemos, meio que como um jogo de esconde-esconde que ele adora. Eu também o via pulando e jogando seus brinquedos, o que ele nunca fazia antes quando estava sozinho. Me trazia alegria vê-lo se divertindo tanto em nosso novo lar. Isso deveria ter sido o primeiro sinal de alerta. Enquanto isso, perguntei a muitas pessoas sobre a freira enterrada. Eu precisava saber e me perguntava por que ninguém a havia desenterrado ainda. Parecia um pouco confuso. Apenas os vizinhos mais antigos sabiam. Mas não muito. Até fui à Sociedade Histórica. Infelizmente, o melhor historiador deles tirou licença por 2 meses. Perguntei a uma mulher rabugenta lá, que respondeu: por que um jovem se importa com os ossos velhos de freiras? Parece que ele precisa de uma vida social. Ela não sabia muito. Perguntei ao meu senhorio, que disse: é pura besteira. São apenas histórias ruins que contavam para manter as freiras na linha. Ele mentia sobre tudo. Não lhe disse que, se a encontrasse, informaria a Sociedade Histórica e eles exumariam seus restos mortais. Nos meus primeiros 2 dias de folga, comecei a procurar pela freira. Sou um idiota que não consegue deixar as coisas para lá. Torno-me um pouco obsessivo. Quando tinha algo em mente,
Mergulhava até que o interruptor na minha mente se desligasse. Transformei isso completamente em um esforço de equipe e forcei o Ben a fazer isso comigo. Comprei um dispositivo de imagem caro com radiofrequência 3D. Sem entrar em detalhes técnicos, diferentes comprimentos de ondas eletromagnéticas podem penetrar em objetos diferentes. Então, se algo estivesse enterrado na parede, mesmo através de pedra espessa, você poderia ver sua onda de energia no dispositivo. É uma tecnologia incrível. Eu só esperava encontrar algo pela metade. Comecei a escanear as paredes, pisos e tetos, quarto por quarto. Algumas paredes tinham camadas extras de gesso que eu tive que raspar com uma faca para conseguir um ângulo melhor nos cantos. Depois de um longo dia, não encontrei nada. Ainda tínhamos o pequeno pátio nos fundos, a adega e o sótão para verificar. Naquela noite, brinquei com o Ben e percebi que ele ficava olhando para o vazio às vezes. Parecia até seguir algo pelo corredor em um momento. Depois de irmos para a cama, acordei por volta das 2 horas da manhã. Ouvi algo, um farfalhar no corredor. Deveria ser o Ben mexendo em algumas caixas, então ouvi alguns rangidos. Tudo rangia nesses antigos pisos de madeira. No entanto, os rangidos soavam como passos de uma pessoa. Levantei e peguei o taco de beisebol que mantenho ao lado da minha cama. Enquanto investigava, vi uma sombra se mover ao redor de uma esquina que levava à cozinha. Fiquei paralisado. O local ficou extremamente frio. Eu conseguia ver minha respiração. A sombra, então, pareceu se desdobrar em si mesma, transformando-se em fios esguios de fumaça negra enquanto virava a esquina. Preparei meu taco, mas, estranhamente, a sombra desapareceu assim, do nada. Escaneei a área, esfregando os olhos para espantar o sono. Cambaleei até a cozinha. Pela janela, uma lua parcial pendurava no céu. Sua luz derramava-se. Pensei comigo mesmo. Algo deve ter passado lá fora. Essa janela dava para uma movimentada rua de paralelepípedos durante o dia. No entanto, naquele momento, senti uma presença parada bem atrás de mim, muito perto. Os pelos do meu pescoço se arrepiaram, pois juro que senti uma respiração gelada. Mas, quando me virei, não encontrei nada. Não sabia o que pensar e voltei para a cama. Na manhã seguinte, comecei na adega, o espaço mais assustador da casa. Uma escada de madeira descia até uma caverna escura de pedra. Sem janelas, uma luz fraca. Tinha apenas cerca de 5 pés de altura. Alguém deixou algumas sacolas de batatas podres lá embaixo. Eu pensei com certeza que encontraria alguma coisa. A adega parecia uma masmorra. No entanto, não encontrei nada. Depois, fui para o sótão. Não havia luminárias, apenas uma pequena abertura por onde um pouco de luz do dia entrava. Poeira flutuava no ar, dando à luz solar um brilho assustador. Havia cerca de meia dúzia de colunas de suporte de madeira, o que tornava os cantos escuros ainda mais sombrios. Ben não subiu comigo. O sótão era difícil de alcançar. Você tinha que entrar em um armário, subir em uma pequena escada, se apoiar em uma prateleira e, em seguida, rastejar para o sótão através de uma porta basculante no teto. Liguei a lanterna do meu celular para realçar a fraca faixa de luz do dia da abertura. Coloquei meu telefone próximo, tratando-o como uma lanterna. Em seguida, escaneei as paredes com o dispositivo de imagem. Depois de um tempo, algo piscou na minha tela. Algo parecido com um osso humano de cerca de 1 pé de comprimento com protuberâncias mais largas em cada lado. Parecia um osso humano. De repente, uma brisa rápida passou pela abertura e a porta do sótão bateu com força. Eu me vi na escuridão completa, exceto por aquela faixa de luz do sol e meu telefone, que ainda estava no chão. Tentei abrir a porta. Estava totalmente vedada. Puxei minha faca para obter mais alavancagem. Mas então, uma mão fina e gelada deslizou na minha e puxou. Virei-me para ver. Um conjunto de olhos penetrantes e irritados embutidos em uma pele pálida, olhando para cima para mim. Puxei minha mão para trás, tropecei e chutei meu telefone. A luz se apagou. Eu gritei e rapidamente entrei na luz do sol. Observei a escuridão ao meu redor. Nada se mexeu. Peguei meu telefone, liguei a luz novamente e escaneei as sombras, torcendo para não encontrar nada. Escaneei o primeiro canto, depois o segundo. Meus nervos aumentando. Senti meu coração martelando. Então, escaneei o terceiro. Cheguei ao último canto mais escuro e prendi a respiração.
mas não havia nada lá. O fantasma, desaparecido. Usei minha faca para abrir a porta do sótão e fugi rapidamente. Naquela noite, levei o Ben para passear. Não fazíamos isso com frequência. O prendi na coleira e fomos caminhar. Eu precisava sair daquela casa. Caminhamos até uma das pontes levadiças que haviam sido convertidas em uma passagem de pedra permanente. O fosso, agora um rio encantador, serpenteava até um pequeno lago próximo. Meus instintos, é claro, eram de sair daquele lugar, encontrar um lugar diferente e esperar que aquela coisa não seguisse. No entanto, enquanto observava o Ben encarar os pássaros que faziam ninhos nas paredes do castelo, pensei que talvez essa freira só quisesse ser resgatada. Um dos meus desejos de vida era provar para mim mesmo que fantasmas realmente existem. Sempre tive uma fascinação mórbida. Nunca tive um encontro. E que encontro foi esse? Aquela coisa raivosa me atormentava, no entanto. Era ameaçador. Um grande sinal vermelho que eu deveria ter levado a sério. Meus instintos de bom senso estavam terríveis depois de trabalhar no mundo corporativo por tanto tempo. Eu sempre tentava encontrar o positivo no negativo. Eu poderia ter conseguido um quarto de motel naquela noite. Droga, eu poderia até ter dormido no meu carro. Mas eu voltei. Quando retornamos, abri a porta da frente e esperei para ver o que o Ben faria. Ele correu para dentro sem hesitar. Pensei, nós conseguimos e podemos fazer algo bom aqui. Uma situação vantajosa para todos. O armário que continha a entrada para o sótão ficava bem fora da porta do meu quarto. Fechei a porta do armário e a segurei com uma cadeira, como se os fantasmas não pudessem passar por portas fechadas. Me acomodei na sala de estar, perto da saída mais rápida, a porta da frente. Enquanto eu deitava lá, não conseguia dormir. Estudei as sombras a noite toda. Ben dormia tranquilamente ao meu lado. No dia seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Fui à sociedade histórica e pedi à mulher rabugenta que por favor chamasse a pessoa que estava fora e pedisse para me ligar. Ela disse, "Vou passar a mensagem, meu senhor." Então, contei a ela que tinha encontrado os restos da freira no meu sótão. Isso chamou a atenção dela. Detalhei como e o que eu havia encontrado. Também falei sobre meu encontro. Ela não pareceu surpresa e apenas disse, "A cidade é muito antiga e seus fantasmas também são." Ela perguntou se eu seria capaz de escanear o sótão novamente e tirar fotos das exibições no dispositivo de imagem. Eles gostariam de exumar, mas precisam fazer isso oficialmente, o que requer muitas evidências. Infelizmente, eles não puderam fornecer nenhuma assistência quando eu perguntei. Voltei para casa. Abri a porta do armário e olhei para o sótão. Eu realmente achava que estava fazendo algo admirável. Eu realmente pensava que o que aconteceu com a freira foi um dos piores crimes cometidos contra um ser humano e precisava ser corrigido. E quanto mais rápido eu pudesse consertar isso, melhor. No entanto, aqueles olhos raivosos me assombravam. Por que pareciam tão zangados? Então, subi para o sótão novamente. Só que desta vez, passei um cabo de extensão para lá e levei uma luz de trabalho ultra brilhante. Escaneei a parede novamente. Encontrei mais ossos. E então, um crânio. Eu podia vê-lo tão claramente. Absorvi este crânio humano antigo do outro lado da parede de pedra. Parecia tão pequeno e delicado. Então ouvi um rangido e me virei rapidamente. Encarei a escuridão por uma eternidade. Nada se mexeu. Mesmo assim, senti-me compelido a dizer: "Vamos tirar você deste lugar. E minha esperança é que você finalmente encontre paz." Não obtive resposta. Naquela noite, deitei em meu quarto e pensei que no dia seguinte, ligaria novamente dizendo que estava doente e exumaria os ossos por conta própria. Eu já conseguia visualizar toda a burocracia pela qual a sociedade histórica teria que passar. Mantive a porta do armário fechada e segura com uma cadeira. Também mantive a porta do meu quarto fechada. De alguma forma, mesmo com tudo isso martelando na minha mente, eu adormeci. Eu não sei a hora exata, mas quando acordei, recuei ao ver uma sombra escura pairando aos pés da minha cama. Sua forma, feminina. Ela então saiu do meu quarto. Minha porta estava agora completamente aberta. Ben estava sentado do lado de fora. A porta do armário para o sótão estava bem atrás dele. Essa porta também estava agora completamente aberta. A coisa então atravessou o corredor, passou por Ben e entrou no armário, desaparecendo na sua escuridão total. Ben virou-se e a seguiu.
Eu me sentei. Minhas mãos agarravam meu cobertor. Deixei de respirar, minha mente acelerando. Fiquei lá, sem saber o que fazer. A adrenalina chutou. Levantei-me e fui tateando até o armário. Chamei. Ben, venha cá, garoto. O local esfriou. Acendi a luz do corredor, mas a luz não funcionava. Tentei outras luzes. Elas também não funcionaram. Peguei meu telefone e usei sua luz. Ben não estava no armário. Coloquei meu casaco, calcei os sapatos e peguei minha faca. Em seguida subi até a porta do sótão. Ela estava escancarada, como a boca de alguma besta grande. Respirei fundo e rastejei para dentro. Uma vez lá dentro, chutei a porta do sótão, fazendo com que uma de suas dobradiças quebrasse e a madeira ao redor se partisse e estalasse. Fiz isso para que, se a porta se fechasse novamente, fosse fácil de abrir. A lua lançava uma luz fraca, então uma rica escuridão assustadora se espalhou pelo sótão. Seu frio extremo me deu arrepios. A luz do meu telefone escaneava a escuridão. Eu pulei quando minha luz atingiu Ben deitado no chão. Ele me viu e inclinou a cabeça. Algo se moveu atrás dele nas sombras mais profundas além das colunas de madeira. Pensei em direcionar minha luz para lá, mas não queria ver o que encontraria. Disse a Ben: "Venha aqui. Vem, garoto." Às vezes ele vinha quando eu o chamava, mas não desta vez. Parecia à vontade e começou a lamber as patas. Eu ouvia tábuas rangendo atrás dele. Uma silhueta escura se movia contra a escuridão. "Você quer me machucar?" Gritei. Depois de um longo momento, não obtive resposta. Rangendo, a coisa se arrastou para o outro canto escuro. Então eu disse: "Por favor, eu quero te ajudar." Foi quando esse grito primordial, gutural e irritado rasgou o ar. Parecia um não. A força dele me arremessou contra a parede com tanta força que pensei ter quebrado meu ombro. Meu telefone caiu no chão. A tela se despedaçou. Ben pulou para os pés, suas orelhas apontadas. Ele estava em alerta máximo. Então ouvi a porta do sótão se fechar com um barulho desagradável. Gritei: "Não, não!" e corri para a porta do sótão. Tentei abri-la, mas ouvi a madeira ranger ainda mais. Não sabia o que aconteceu, mas não consegui abrir a porta. Tentei minha faca como antes, mas não consegui obter a alavanca. A porta estava tão apertada. Então, chutei várias vezes, mas a maldita coisa não se mexia. Era como se o teto estivesse apertado lá. Sentei-me. Queria chorar. Essa coisa nos trancou no sótão. Tentei usar meu telefone, mas com a tela quebrada, era inutilizável. Acredite, eu tentei muito. No primeiro dia preso lá, gritei, berrei e bati, mas ninguém me ouviu. Não conseguia alcançar a ventilação e usei minha faca para raspar a porta do sótão. Mas a madeira antiga e densa poderia muito bem ser cimento. No segundo dia, Ben chorou e miou, partindo meu coração em pedaços. Acho que ele finalmente entendeu nossa situação. Não tínhamos comida nem água. Eu tinha a pior dor de cabeça e sentia que minha cabeça explodiria. Náuseas atingiram com força, mas eu não tinha nada para vomitar. No terceiro dia, Ben parecia mal. Ele tinha ficado muito magro e parou de se mover. Ele se esparramou de lado no chão, ofegante. Eu deitei ao lado dele, soluçando, mas nenhuma lágrima saiu. Senti meu corpo inteiro se ressecando. Minhas entranhas se contorciam. Minha pele rachava. Minha boca parecia lixa. Meus olhos arranhavam contra as pálpebras. A dor era a pior que eu já sentira. Em algum momento, acho que fiquei delirante, pois comecei a ter visões. Vi uma freira na casa dos 20 anos, em seu hábito preto e branco completo. Ela estava sendo enterrada na parede por um padre e 2 homens. Suas mãos e pés estavam amarrados. Ela gritava. Outra freira lia versos de um livro. Gritei: "O que há de errado com vocês? Por que estão fazendo isso?" Ficamos sozinhos por um tempo quando Ben começou a convulsionar. Eu estava prestes a perder toda a esperança quando ouvi a voz lá embaixo. "Alô?" Eu gritei e gritei com todas as minhas forças. Eu não tinha energia, mas as últimas gotas de adrenalina entraram em ação. Alguém ouviu e correu até nós. Eu os ouvi dizendo: "Alô, sou eu. É você?" Era meu senhorio. "Sou eu disse. "Estou preso aqui em cima. Por favor, ajude. Meu gato está morrendo."
Ele então nos libertou com uma alavanca do carro dele. Meu trabalho o havia chamado, pois eu não aparecia há dias. Eu o tinha colocado como um dos meus contatos de emergência. Ele me levou ao hospital veterinário, enquanto eu bebia um galão de água e forçava um pouco na boca de Ben. Um milagre, um verdadeiro milagre, exclamou o veterinário. Ben sobreviveu sem danos graves aos órgãos. Quando ouvi isso, chorei tanto que não conseguia mais chorar. Então desmaiei e passei o dia seguinte no hospital. Depois de acordar e ser liberado, larguei meu emprego, empacotei o mais rápido possível e voltei para minha cidade natal. Esses dias foram um pouco confusos, pois eu só queria sair daquele lugar. Agora, só quero focar em mim e no Ben. Ben não é o mesmo. Ele está um pouco distante. Sei que falhei com ele, mas vou passar o resto da vida tentando compensá-lo. Também adotei outro gato para que ele tivesse outro amigo. Eles são os melhores amigos. Eu também não sou o mesmo. Estou um pouco fora também. Comecei a ver um terapeuta. Percebi o quanto preciso de conexão humana. Dei à sociedade histórica as imagens que encontrei. Eles vão exumar os restos da freira. Espero que algo bom resulte disso. O historiador-chefe deles também me ligou. Talvez eu ligue de volta, ou talvez não. Quanto ao lugar que agora chamamos de lar, encontrei uma casa pequena e agradável que foi construída recentemente, sem muita história. No entanto, não durmo bem à noite. Não consigo parar de ver as imagens.